boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Muito bem, estamos iniciando aqui o Prosa Pantaneira. No Prosa Pantaneira de hoje eu vou conversar com o professor Carlos Reine, o último comunista convicto do Pantanal. Mas quando eu vim morar no Mimoso, na década de 70, corrido da ditadura lá em Cuiabá e sem emprego, sem nada, quando cheguei no Mimoso, algumas pessoas falavam, cuidado com o Carlos Reine, porque ele é comunista e comunista come criança, principalmente menininha nova, assim. Isso então, na verdade, não passa de lenda? Isso é uma história que a direita, a nível internacional, lançou, né, Só que o comunista hoje é muito difícil você colocar o que seja ser comunista hoje em pleno século XXI, né? Quando as experiências que aconteceram no século passado foram todas derrocadas, né? O comunismo, no meu caso, seria uma espécie de democracia em último estágio, onde o homem teria a liberdade total de pensamento, de ir e vir, não uma sociedade autoritária, né? No seu caso, você diria que esse pensamento socialista, comunista, se sustentou em quê? Qual foi o grande referencial teórico e científico? Olha, desde minha infância eu tive meu pensamento voltado para o nacionalismo, porque eu sou da década de Getúlio Vargas, né? Nasci em 1933 e a gente alcançou, já com 15 anos eu já chorava assim, quando meu pai me falou que eu era vaqueiro nessa época, trabalhava. Aí quando cheguei em casa, ele falou, morreu Getúlio, eu me lembro que eu me derramei em lágrimas, né? E tenho a carta testamento de Getúlio como uma base de pensamento que eu acho que é possível, né, ser adaptada ao novo momento que nós estamos vivendo historicamente, né? Seu pai é pantaneiro? Meu pai é pantaneiro. Meu pai, só meu avô que era alemão, mas ele se acomodou no Pantanal. Ele veio para cá no final do século XIX para o XX, veio junto com o maquinário da usina Itaici, porque ele era engenheiro de máquina a vapor, então a fábrica que vendeu o maquinário da usina Itaici mandou que ele viesse para montar a usina. E ele veio e ficou e terminou casando com uma sobrinha do Totó Paz, que era o dono da usina, que foi um político influente, um político que até hoje não foi compreendido, né? Foi uma pessoa mas que o nome dele foi totalmente denegrido pela história em função dos Ponce que eram contra ele, principalmente baseado num livro de um filho do Generoso Ponce, Generoso Ponce, meu pai. Então esse livro encarregou de denegrir muito mais a imagem do Totó Paz como assassino, que terminou na morte dele. Nós podemos dizer que você, na verdade, então, vem de uma família bastarda que vive no Pantanal? Eu venho. Meu pai já foi um homem muito rico. Ele tinha 60 mil hectares de terra, né? Chegou a ter umas 15 mil cabeças de gado. Mas era o gado que criava, não era
Ele que criava o gado, né? Essa expressão, ela tem um pouco de tecnologia embutido dentro dela, né? E com isso ele foi ficando, hoje já está um homem, está com 98 anos, né? A minha mãe morreu antes de completar 30 anos de idade, em função de um aborto, e nessa época, e como agora também, neste momento, no interior não tinha recurso médico nenhum. E continua o mesmo sistema, porque há pouco tempo, numa fazenda chamada Taiamar, que é o dono dela é um italiano chamado Lance, que tinha fábrica de carros na Itália. Uma funcionária da fazenda pisou num prego, ninguém tomou conhecimento do que poderia ter acontecido. Depois de 7 dias o tétano manifestou, e quando foram ver que ela estava morrendo, né? Quer dizer que esse problema de saúde que a minha mãe, na época, sofreu e veio a morrer de uma hemorragia vaginal, as famílias pobres do Pantanal continuam a viver da mesma forma. Eu fui numa fazenda há pouco dia e a empregada estava com dor de dente e não tinha uma aspirina, não tinha nada para que ela tomasse. Eu fui numa outra fazenda que foi de Rondão, tinha tudo quanto é remédio para gado, mas não tinha uma aspirina para os trabalhadores, não tinha um mertiolate, não tinha nada disso para os trabalhadores, né? Quer dizer, são coisas que não podem mais acontecer em pleno século XXI, quando o homem a ciência alçou às alturas, né? Já tem coisa que nós não temos nem capacidade, condição de entender devido ao avanço ser tanto, né? Tá certo, mas vamos, Carlos, eu queria retomar um pouquinho ainda sobre essa militância sua e essa participação sua junto a essa luta em defesa do socialismo através do Partido Comunista. Você chegou a militar no Partido Comunista? Eu entrei no Partido Comunista em 54, 55, né? E foi levado pelas mãos do capitão Álvaro de Souza, que participou que era da Ação Libertadora Nacional, e que participou em 35 como um dos mais aguerridos lutadores no momento o que a história brasileira chama de intentona comunista, como chamam a luta de Tiradentes como Inconfidência, né? Quer dizer, Inconfidência para os portugueses, mas para nós não foi uma Inconfidência, né? Agora, e aí foram eles que e o J. Alves também, que é uma pessoa que você deve conhecê-lo, né? Que estudou na Universidade Patrícia de Lumumba, na União Soviética, é de Cuiabá, gente que nasceu em Pochorel, mas que criou em Cuiabá. E aí, aos poucos, eu comecei a obter algumas literaturas, como um jornal que me influenciou muito, chamava O Semanário, era do Oswaldo Costa, que já morreu. E depois comecei a ler alguma coisa de Marx, mas não sou um teórico e não entendo muito Marx. Eu acho que com a derrocada da União Soviética, que eu hoje considero que não era um Estado socialista, mas um Estado totalitário. E aqui no Brasil, os nossos intelectuais, não tem um intelectual que até hoje foi capaz de fazer uma avaliação, uma autocrítica, o que seja, sobre o que aconteceu lá não preferiram mudar o nome de partido, essas coisas todas. Eu sou filiado ao PCdoB,
Mas eu não concordo muito com o estatuto e o programa de governo do PCdoB, porque nas entrelinhas dele eu vejo que há um resquício de stalinismo, um resquício do autoritarismo. E hoje eu me encontro até rompido com o PCdoB e uma pessoa que não... O partido como um todo, você acha que é possível fazer revolução com o partido? Através dessa democracia representativa e utilizando de partidos? Eu acho que não é possível, porque hoje os partidos estão tão desacreditados, né? Porque os políticos perderam o fio da meada da história, né? Carlos, para encerrar esse bate-papo nosso aqui, inicial, nesse primeiro bloco, a respeito da questão política e da sua participação no Partido Comunista. Algum grande caso que você lembra? Eu tenho conhecimento, por exemplo, que você teve um encontro com o Che Guevara, isso é verdade? Eu tenho falado sobre isso, mas nunca eu disse que foi um encontro com o Che Guevara, né? As aparências eram do Che Guevara, mas eu tenho lido bastante sobre Che Guevara, essas biografias que têm saído, e nenhuma confirmaram que essa pessoa poderia ser, porque mostram a entrada do Che por Santa Cruz de La Sierra, transformado, sem cabelo, e essa pessoa não era uma pessoa, mas só que ou podia ser um sósia do Che, né? E ele te procurou para quê? Ele me procurou porque em Cuiabá estava em desenvolvimento um foco de guerrilha na região de Paranatinga na época, que era aquele pessoal do Almirante Aragão, né? Os marinheiros que tinham ido para fazer treinamento em Cuba, eles vieram, 5 para Mato Grosso. E teve um irmão chamado Juscelino Gênero, que era um intelectual, ele era sociólogo, era mais criança do que eu. E ele que era o coordenador teórico desse grupo daí. O grupo ficou no mato. Antes disso já tinha um médico que tinha vindo à frente, montado farmácia, um consultório lá em Paranatinga, mas ele foi descoberto porque os médicos enciumaram devido ao trabalho dele, que eles estavam perdendo cliente, e esse médico ganhando cada vez mais cliente, porque era uma pessoa que... E aí ele teve que fugir, então o foco foi abortado, né? Então essa passagem dessa pessoa porque ele me apresentou como secretário particular de Che Guevara e que queria falar com o Juscelino, que a senha do Juscelino era doutor, né? Que era para... Nessa luta sua, Carlos, e nessa militância sua em defesa do socialismo pelo Partido Comunista, eu gostaria sim de saber de você o que mais te marcou nesse tempo todo e durante essa militância. O que me marcou muito foi algumas pessoas que eu convivi com elas, né? Como um senhor chamado Antônio Tomás de Aquino, que era um velho militante, um cearense. Me marcou muito devido ao humanismo que ele expandia as pessoas que conviviam com ele. Um português chamado César Teles, que já morreu também, os dois já morreram. E eu iniciei nessa luta como um revoltado em função da morte da minha mãe em plena juventude. E a gente via que nem estrada tinha andava a cavalo. E de revoltado transformei-me num revolucionário, que eu não abominei as minhas ideias, apenas eu procuro colocar minhas ideias dentro do momento histórico que nós estamos vivendo. Sou contra o partido único,
sou a favor do pluralismo, sou a favor da democracia. Acho que nós podemos chegar ao socialismo através da democracia. O que é o socialismo? É a democracia, né? Eu quero só complementar uma coisa para mostrar. Há pouco dia assistimos no Congresso 2 encontros, um sobre os 15 ou 20 anos da nova república, né? Foi uma manifestação que eu assisti com muita dor no coração, porque falaram pessoas que não tinham nada a ver, não lembraram nenhum daqueles líderes mais importantes da luta contra a ditadura. E depois assisti um outro encontro na Câmara dos Deputados, onde foram falar os militares que lutaram na guerrilha do Araguaia. Eu acho que isso é democracia, porque nós não podemos apresentar só um lado da coisa, nós temos que apresentar os dois lados, né? Agora, dá oportunidade para os dois lados falar. E aqui vem uma coisa muito importante, a questão da consciência. A educação no Brasil, você é um educador. E trabalha com uma mulher que é uma das grandes educadoras na questão ambiental em Mato Grosso e está vendo no Brasil todo. A escola pública nossa é uma escola que não dá consciência para a pessoa. Então hoje, você pergunta para um aluno quem foi Tiradentes, o que aconteceu em 64, esse aluno, às vezes com anel de doutor no dedo, não é capaz de responder para você, de falar. Por quê? Porque a escola pública, ela está totalmente fora do contexto que exige o momento que nós estamos vivendo, né? Eu fui preso 16 de abril de 64, quando, no dia do golpe, nós reunimos um grupo de pessoas do PTB, pessoas ligadas ao Partido Comunista, sem serem comunistas, né? Simpatizantes, e nós fomos para a região de Rondonópolis, Jarudore, Jucimeira, e tentamos organizar um grupo de resistência com os camponeses que eram sindicalizados, a Liga Camponesa. Inclusive agora eu peguei um documento no cartório do primeiro ofício da época que nós registramos a Liga Camponesa aqui em Mato Grosso, junto com quem veio aqui na época foi ele é vereador lá no Rio de Janeiro, chama Pedro Porfírio. Ele é conhecido porque ele é teatrólogo, e morou muito tempo em Cuba também, né? Então nós tentamos essa organização. E o nosso líder era o doutor Antônio de Almeida, um livramentano que era comunista, entendia bastante de Marx, de Lenin, ele tinha conhecimentos teóricos. E nós fomos para essa região, inclusive foi Carlos Bezerra, Zoroastro, outras pessoas que... E nós ficamos lá uns 15 ou 20 dias com o pessoal do Exército, do Batalhão de Caça na nossa culata. Mas nós não tivemos nenhuma ação armada, assim, embora nós tivéssemos algumas armas que poderiam matar só lebre, essas coisas, mas não matar uma pessoa, né? E o processo da prisão? Chegou a ser preso e ficou na onde? Eu fui direto pro hoje 44, na época 16º Batalhão de Caçadores. E foi preso na onde? Fui preso, eu tinha uma loja em Cuiabá chamada Casa Reyners, que é uma das primeiras lojas de utensílio doméstico em Cuiabá, né? Eu fui preso dentro da loja por policiais civis.
um capitão da polícia, que depois foi ser segurança da universidade, criou o SNI dentro da universidade e acho que até já morreram, os que uns 3 já morreram dos que me prenderam. Quanto tempo de prisão? Eu fiquei a primeira vez uns 6 meses, né? Aí em 69 nós fomos presos novamente. Até inclusive esse meu irmão Juscelino ele teve uma crise de úlcera, vomitou muito sangue e daí veio a morte dele numa operação mal feita aqui em Cuiabá, né? E ficou alguma sequela com o processo de prisão que você sofreu? Ficou alguma sequela que a gente, principalmente em família, né? Porque fazendo um plágio, eu já falei para minha mulher, porque no túmulo do Marighella, a quem eu admiro muito e considero um dos maiores revolucionários que o Brasil já teve, isso nas palavras do Hélio Gaspar, naqueles livros que ele está escrevendo sobre a ditadura, né? Não tive tempo de ter medo. Então eu já falei para a mulher, quando eu morrer, já vou deixar escrito para você colocar na minha sepultura, não tive tempo de preocupar com minha família. É o que... E o medo? Você já teve algum medo na vida? Já tive medo. A gente sempre tem medo porque, principalmente quando eu estava preso, alguns militares que eram meus conhecidos, inclusive alguns que foram meus professores e tudo isso, que pareciam pessoas totalmente normais, incapazes de tomar uma atitude brutal contra outra pessoa, e a gente sentia medo e o medo maior que eu senti foi uma noite que nós estávamos presos, nos colocaram num caminhão comandado por um capitão Barros, e eles, acho que a intenção era nos fuzilar em algum bairro de Cuiabá, porque nós fomos uns 20 ou 30 dentro de um caminhão todo fechado e com alguns soldados todo armados. E nesse momento nós tivemos medo. E hoje também eu sinto algum medo quando eu vejo a situação tomando um rumo diferente, e a gente sabe que os militares não esqueceram a ditadura, eles continuam. Eu tenho algum militar que eu converso com ele, às vezes eu me abro assim, eu noto que eles estão quietos, mas num determinado momento eles poderão estarem tomando alguma atitude, que é essa que eu tenho medo. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.